Guto era um entregador comum, sem nada de interessante na vida. Mas ao destruir acidentalmente o deus da guerra e tomar seu poder, ele passa a derrotar deuses malignos de dia e a derrotar deusas à noite. Tudo começa quando Godot chega à Itália para entregar uma estranha tábua de pedra que pertence ao amigo de seu avô. Nisso, uma garota chamada Erika aparece e aponta uma faca para ele, exigindo o Grimório, pois ela é uma cavaleira mágica. Godot se espanta com garotas que cobram sem serviço. De repente, a cidade treme e um monstro gigante, quase tão feio quanto sua namorada, surge para causar estragos. Erika corre para enfrentá-lo com a ajuda de sua assistente, Ariana, que a leva para perto do javali enfurecido. Lá, Erika faz uma magia, Bum Bum, e saca uma espada, que usa para enfrentar a besta mágica. Enquanto isso, Godot corre pelos escombros, tropeça e derruba o Grimório. Nisso, um garoto estranho aparece e pega o Grimório como se soubesse o que é. Godot pergunta quem ele é, e o garoto diz que tem revivido os deuses antigos buscando um desafiante para vencê-lo. Mas Gato não entende nada do que o Magricela fala. Explica que precisa entregar a tábua e pede de volta. Com risada travessa, o garoto confia a Gato e some. Erika luta para conter o javali e cai do telhado. Mas antes de virar panqueca, Godot a salva. Naquele momento, o javali desaparece e tudo volta ao normal, exceto pelos milhões em danos. Depois, Erika conta a Godot sobre a existência de deuses e deuses hereges, que trazem desastre ao reino humano. Quando ela se pergunta como ele não sabe disso, Godot explica que está apenas entregando a pedra a uma mulher chamada Lucretia, que Erika reconhece como uma bruxa. Como o trem atrasa, ela sugere irem de carro à casa dela. Lá, descobrem que Lucretia é uma múmia gata gostosa, chocando Gadu, pois deveria ser a ex-velha e flácida do avô. Mas Lucretia explica que só parece jovem aos humanos comuns. Ela inspeciona o Grimório e pergunta a Godot se encontrou alguém além de Erika. Godot confirma ter conhecido um garoto estranho, Lucretia o devolve e diz que Deus quer que ele o guarde. Erika, chateada por Godot ser um humano comum, sai furiosa. Mais tarde, Erika bebe demais e fica bêbada demais para andar reto. Então Godot a leva para o quarto e a despe. Garoto. Após lutar contra seus demônios, ele decide sair como cavalheiro, mas Lucretia o trancou, e ela tem algo errado. Sóbria, Erika o repreende por vê-la indecente, mas antes de empalá-lo começa a chover, e ela corre para encontrar um dos deuses. Erika o chama de Melkad e tenta detê-lo, mas outro deus aparece e ataca de cima. Melkad insiste em lutar e parte. Erika planeja ir atrás para impedi-los de destruir a ilha. Momentos depois, Ariana leva Erika e Godot ao campo de batalha, enquanto Godot recorda a conversa com Lucretia. Aparentemente, o Grimório o permitirá roubar e usar o poder de um deus, e um poder já está preso dentro. Ao chegarem, Godot vê o garoto estranho, que é o deus Veretragna. Segundo Lucretia, Veretragna tem 10 encarnações, e uma delas é o poder preso no Grimório. Antes que os deuses lutem, Erika intervém e tenta conversar, mas não sendo a protagonista, Veretragna recusa e tenta atingi-la com raios, fazendo Gato empurrá-la. Depois, Gato diz a Melkart que detém parte do poder de Veretragna e barganha proteção para vencer. Divertido, Melkart concorda e lança a proteção divina contra os raios de Veretragna. Mas Veretragna invoca uma espada dourada que empalidece Melkart, cortando a barreira. Gata se pergunta como é possível. Erika explica que a espada corta a divindade e reduz deuses a mortais. Sem escolha, Godot planeja usar o Grimório, mesmo Erika avisando da morte. Mas ao insistir, ela se impressiona com sua coragem e o beija na bochecha. Nesse momento, Veretragna rompe o escudo enquanto Guto aponta o Grimório para ele e usa seu poder para roubar a espada dourada. Após sobreviver ao plano louco, Guto pergunta o que deve fazer para cortar a divindade de Veretragna. E por algum motivo, Erika agarra seu rosto e o beija. Imediatamente, uma luz brilhante surge, manifestando inúmeras espadas douradas, e uma delas perfura Veretragna, derrotando-o. Depois, Guto tem um sonho estranho onde Pandora lhe diz que ele renascerá como um matador de deuses por ter derrotado Veretragna. Ao acordar, percebe que está atrasado para a escola e se veste correndo. De repente, ele congela ao ver Erika em sua cama, que lhe pede um cappuccino. Pouco depois, durante o café da manhã, a irmã de Guto, Shizuka, o interroga, perguntando por que ele trouxe para casa seu caso de uma noite. Após Guto explicar a situação, Shizuka se recusa a acreditar, já que os dois parecem pombinhos em lua de mel. Enquanto Guto tenta se explicar, Erika o lembra da situação de novela deles na Itália. Antes que Guto possa argumentar, ela usa seus orbes mágicos e o deixa sem reação. Legal. Mais tarde na escola, Guto parece um balão murcho, então seu amigo pergunta se ele está bem. Ao explicar que há um problema com Garota, seu amigo lhe fala sobre uma nova aluna gata de intercâmbio da Itália que entrará na turma. No entanto, Guto não se importa, pois não consegue parar de pensar no momento em que derrotou Veretragna.
De repente, seu cérebro liga e ele pergunta ao amigo se a aluna de intercâmbio é da Itália. Nesse momento, Erika aparece, apresentando-se à turma como a alma gêmea de Guto. Enquanto a classe inteira o encara como se tivessem visto o histórico do navegador dele, Erika dá um selinho em Guto e manda as garotas sentadas ao lado dele saírem. Surpreso, Guto pergunta a Erika o que ela está fazendo e ela diz que ficará no país por um tempo. De repente, os garotos da turma pulam em Guto, acusando-o de arruinar os planos deles com a gata. Para piorar, Erika começa a narrar como Guto a virou de cabeça para baixo a noite toda em um quarto na Itália. Mas ele a tira rapidamente da sala antes que ela arruine sua reputação. Ao sair, ele percebe que puxou uma garota diferente, que se apresenta como Yuri. Depois da escola, Guto vai para casa com Yuri e lhe diz que não é um cafajeste como Erika descreve. Mas Yuri de repente o reconhece como um rei demônio e implora para que ele a puna por tê-lo enganado. Enquanto Guto se pergunta se é um novo tipo de pegadinha, um homem de terno aparece e pede a Yuri para parar de incomodar o rei. Depois disso, ele se apresenta como Amikasu e explica que ele e Yuri pertencem a uma organização que lida com indivíduos relacionados à magia. Além disso, Amikasu revela que Yuri o enganou para que a agarrasse na sala de aula, amando dele, porque a organização precisava contatá-lo. Quando Yuri pede desculpas novamente, Guto diz a ela para parar de ser formal com ele, já que ele ainda não se considera rei. Depois Guto pergunta por que eles precisavam vê-lo, e Amikasu revela o envolvimento de Erika com uma agência chamada Cruz Negra de Cobre. Mais tarde naquele dia, quando Guto chega em casa, Shizuka o recebe violentamente com uma colher de ferro e o acusa de atacar Yuri. Surpreso, Guto diz que não, mas Shizuka não compra nenhuma versão com desconto dessa história, e quando ela acrescenta que todos na escola agora pensam que ele é um paquerador, Guto desiste e sai. Ao entrar no quarto, ele se lembra da ideia de Amikasu de que Erika poderia estar em uma missão para seduzi-lo a se juntar à Cruz Negra de Cobre. Enquanto ele está pensando alto, de repente nota Erika deitada ao lado dele. Então ele surta e diz a ela para parar de tentar seduzir alguém de quem ela nem gosta. Ao ouvir isso, Erika sugere que passem um dia juntos para que ela possa provar o que realmente sente. No dia seguinte, na Itália, Guto espera por Erika e reclama com Ariana sobre o custo de viajar de volta à Itália apenas para passar um dia com ela. Em resposta, Ariana diz a ele para relaxar e se despede. De repente, uma deusa chamada Atena aparece e pergunta a Guto se ele é o matador de deuses. Quando Guto percebe que ela é uma deusa, Atena aponta que o confronto deles é inevitável, já que ela espera reivindicar algo que é dela por direito. Guto então diz que não está ali para lutar. Mas como Atena acredita na violência como forma de iniciar uma conversa, ela o ataca. No entanto, ela para e desaparece no momento em que Erika aparece, deixando Guto tenso. Depois, Erika apresenta Guto a representantes da Sociedade dos Magos que vieram com ela para avaliar o quão forte ele é. Erika invoca a espada e ataca, mas Guto desvia, rasgando a camisa. Ao ver que é uma espada de verdade, ele desvia de mais golpes e pergunta se ela enlouqueceu. Erika diz que os poderes dele estão adormecidos e só despertam numa luta real. Erika invoca um leão de aço para atacá-lo. Enquanto Guto pensa em fugir, ele ativa uma habilidade. Ele agarra o leão pelas presas e o joga longe, impressionando os representantes. Depois disso, o espírito da besta o ataca, mas ele desvia enquanto os representantes discutem suas habilidades. Para fazê-lo mostrar mais, Erika pega sua espada e lança um feitiço. Guto diz que ela caiu na armadilha dele. De repente, ele invoca um javali que avança contra Erika, mas ela desvia e o javali destrói a arena inteira. Os representantes assistem maravilhados e decidem que ele é digno de um instrumento divino. Guto surge da fumaça e imobiliza Erika no chão, perguntando se ela já teve o suficiente. Erika cora e diz que ele se saiu bem. Os representantes aplaudem a habilidade de Guto. Erika sugere que ele termine o que começou, mas ele salta dela, dizendo que ela não é o tipo dele. Depois ele exige que ela revele o que realmente quer. Erika confessa que o escolheu não por ser um campione ou por ordem, mas porque o ama de verdade. Enquanto Guto cora, Erika conjura um metal estranho e o mostra a ele. Sem saberem, estão sendo observados. Dias depois, Yuri vai à escola. Amakasu a encontra e diz que algo ruim vai acontecer com Guto. No caminho, ele pergunta se Guto tem um metal chamado Gorgonian. No portão, ela vê Erika sufocando o pobre rapaz. Em outro lugar, Atena sente o Gorgonian e lança um feitiço para localizá-lo. Na escola, Erika encontra seu armário cheio de cartas de amor. Ela as ignora e sai como uma diva, deixando todos boquiabertos. Na aula, ela encontra Guto deprimido e pergunta por que está infeliz. Guto diz que todos querem enforcá-lo por andar com a garota mais bonita da escola. Erika diz que ela é tudo o que ele precisa, mas Guto sabe que ela está mentindo. Ele sai e encontra Yuri, que pergunta se podem se encontrar depois da aula. Mais tarde, Guto chega ao telhado da escola, após fugir de Erika e pede desculpas pelo atraso. Yuri diz que ela deveria se desculpar, pois ele é um rei, mas Guto lembra que não está interessado nisso. Yuri pergunta se ele tem o Gorgonian. Guto não sabe o que é, então Yuri explica que é um instrumento divino capaz de destruir o mundo. Guto diz que o Grimório do pai já é problema e que não pode lidar com outro instrumento divino. Depois ele pergunta o que é o Gorgonian. Yuri o descreve como um metal de pedra com uma imagem de cobra.
Antes que ela termine, Guto entrega o Gorgonian a ela, chocando-a, e explica que o recebeu de Erika. De repente, Yuri explode, dizendo para ele considerar como suas ações como Rei Demônio afetam a todos. Ela diz que ele pode acabar com o mundo com um erro, mas Guto não entende a raiva dela. Yuri diz que não importa e que o país deles pode ser o foco de uma profecia. Num santuário, Guto pergunta sobre a profecia. Yuri explica que uma princesa profetizou que o poder do Gorgonian transformaria uma deusa antiga num ser vingativo que poderia acabar com o mundo. Guto sugere que o destruam, mas Yuri explica que só pode ser selado exigindo tempo e magia. Erika aparece para reivindicar seu brinquedo humano, mas Yuri a acusa de pôr o país em perigo. Erika diz que deu o medalhão a Guto porque ele é o campione que pode salvá-lo se a profecia se concretizar. Yuri concorda. Erika sugere que ela examine o medalhão com sua visão espiritual. Yuri lança o feitiço e, ao ver Athena na cidade, se assusta e derruba o metal. Logo depois, Guto e Erika correm para a cidade para encontrar Athena. Ao chegarem no telhado, Erika diz a Gato para se preparar, pois enfrentarão a filha de Zeus. De repente, Athena surge e diz que está feliz em ver Gato de novo, surpreendendo Erika, que se pergunta como eles se conhecem. Athena se apresenta como uma matadora de deuses do leste e pede para Gato se apresentar, já que lutarão pela Gorgonian. Goldu responde que não tem nada contra ela, mas Athena diz que quem a afastar do metal é seu inimigo. Quando Goldu se apresenta, Athena pergunta onde está a Gorgonian, pois sabe que ele não a carrega. Erika percebe que Athena pode sentir o metal, então invoca sua espada e bloqueia um ataque dela. Depois, Athena diz que, embora o poder que Gato roubou seja menor, ela ainda se sente ameaçada por ele. Gato sugere que ela vá embora, mas Athena diz que seria chato, então prende Erika numa barreira e aparece diante de Gato. Ela então afirma que ele é muito legal para um matador de deuses e tolo para um rei. Então, ela lhe dá um beijo da morte, drenando sua força enquanto suas pernas tremem. Quando ele desmaia, Athena decide despedaçá-lo para se livrar de seus poderes intrometidos, mas Erika de repente se liberta e transforma sua espada em lança. Vendo isso, Athena pergunta a Erika se ela deseja se juntar a seus ancestrais cedo, mas Erika se apresenta e se prepara para lutar. Momentos depois, Erika ataca Athena com tudo e consegue deixar uma marca na mão dela. No entanto, isso se cura imediatamente, e apesar disso, Erika continua a atacar até que Athena estilhaça sua lança. Então Erika prende Athena com um feitiço e foge com o Gato. Em outro lugar, Yuri encontra Liliana, uma cavaleira da Cruz Negra de Bronze, que lhe pede para entregar o metal. Yuri se recusa, dizendo que precisa ser selado imediatamente, enquanto Gato e Erika atrasam Athena. Liliana então diz que o selo dela será inútil para uma deusa, mas Yuri insiste que devem tentar. Então Liliana diz que terá que pegar o metal dela. De repente, Amakassu quase esmaga Liliana com um carro e pede para Yuri entrar. Quando Liliana tenta ir atrás deles, Amakassu a sela numa barreira e vai embora. Em algum lugar da cidade, Gato acorda com Erika mexendo em seu cabelo e pergunta há quanto tempo está morto. Erika responde que ele está desacordado há horas e que os poderes estão se tornando dele lentamente. Então, Gato a agradece por salvá-lo, mas Erika diz que palavras não bastam, ela precisa que ele mostre o que sente. Enquanto ela se aproxima, Gato entra em pânico e lembra que estão num parque, então Erika sugere irem para o quarto dela. Mas Gato diz que não há tempo para brincadeiras. Depois ele pergunta sobre Athena, e Erika revela que ela está atrás da Gorgonian e pode encontrá-la em breve. Quando Gato se preocupa com Yuri, Erika diz para ele relaxar, pois não podem impedir Athena de pegar o metal e que podem assistir o mundo desmoronar ou lutar quando acontecer. Gato então pergunta como usar a espada dourada e Erika confirma que ele precisa saber tudo sobre seu oponente para usá-la. Como aprender sobre Athena levaria meses, Erika oferece um atalho e diz a Gato que ele precisa querer para funcionar. Gato então diz para ela ir em frente, então Erika o beija e transfere todo o conhecimento para ele. De repente, Gato a para ao ver o céu escurecer por toda a cidade. Enquanto a escuridão varre a cidade, Amakassu e Yuri estão presos no trânsito. Amakassu então aponta que a profecia começou e Yuri percebe que Athena está vindo pelo metal. Amakassu então sugere que abandonem o carro e corram. Enquanto isso, Athena lança um feitiço, invocando seus servos para encontrar a Gorgonian na cidade. E pouco depois, enquanto Ariana dirige pelo trânsito como se tivesse vidas extras, as corujas os encontram. Quando Erika aponta que são servos de Athena, Gato pergunta por quê, e Erika o puxa para completar a transmissão de conhecimento. Surpreso, ele a lembra que Ariana está no carro, e ao perceber que ela está olhando, ele diz para ela manter os olhos na estrada. Ao chegar a um santuário, Yuri liga para Gato, que pergunta se ela fez algum progresso com o selamento. Yuri responde que não começou. Então, Gato pede para ela largar o metal e fugir se as coisas piorarem. No entanto, Yuri diz que não pode simplesmente abandonar seu dever e fugir. Então Gato diz para ela chamar o nome dele e pensar nele o mais forte que puder quando as coisas desandarem. Gato promete estar lá. Então Yuri pergunta se é uma de suas habilidades. Ele diz que não tem certeza, e Yuri fica desapontada. Ela o chama de irresponsável e decide tentar o teto.
Após a ligação, Amakatsu pergunta a Yuri quando ela ficou tão próxima de Gato. Mas quando ela pergunta por que ele pensa isso, Amakatsu diz para ela esquecer, já que tem cérebro de criança, e sai para achar alguém que ajude com o teto. Na cidade, Erika e Gato decidem ir a pé, pois Ariana destruiu o carro. No caminho, Erika pergunta a Gato se ele pretende usar a habilidade Encarnação do Vento se Yuri o chamar. Ele confirma e revela que está preocupado com Yuri, pois a colocou em perigo. Erika diz para ele garantir que a salve. Brincando, ela acrescenta que pode permitir que Yuri seja sua ficante, já que ela sempre será a principal. De repente, vem um raio e percebem que Athena deve ter achado o Gorgonion. No santuário, Athena aparece e pede a Yuri para entregar o metal, ameaçando pegá-lo à força. Yuri rapidamente ergue uma barreira, mas Athena a destrói em segundos, jogando-a longe. Por sorte, Liliana a segura e diz para ela entregar o metal. Percebendo que Athena está prestes a atacar, Liliana rapidamente bloqueia o golpe, pedindo a Yuri para entregar o metal. Enquanto ela hesita, Athena as ataca e recupera o metal. Depois ela lança um feitiço, assume outra forma e libera um vento da morte, que Yuri inala. Athena percebe que ainda não tem controle total de seus poderes e diz que será temporário. Enquanto isso, Yuri lembra da promessa de Gato e diz a Athena que precisa derrotar alguém antes de começar a se sentir estranha. Curiosa, Athena pergunta quem é. Então Yuri arrisca acreditando num idiota, e grita o nome de Gato com toda a força que lhe resta. De repente, ela desmaia, mas Gato chega bem a tempo de pegá-la. Surpresa ao ver Gato vivo, Athena ri alto e diz que não esperava menos de um rei demônio. Pouco depois, Erika se junta a eles e Gato pergunta a Yuri se ela está bem, mas ela começa a tossir. Então Athena diz que Yuri foi exposta ao seu vento da morte. Enquanto Gato se pergunta o que é, Erika sugere que ele use sua espada dourada. Gato invoca a espada e cura Yuri com ela. Diante de Athena, Gato oferece pela última vez que ela vai embora com a cabeça. Porém, Athena afirma que ele deve ser tolo e revela que acabou de recuperar alguns poderes e gostaria de testá-los nele. Ouvindo isso, Gato se prepara para lutar. Athena ataca primeiro, mas ele desvia, instruindo Erika a manter Yuri segura, pois decidiu dar uma surra em Athena. Rapidamente, Erika agarra Gato e o beija para transferir o resto do conhecimento a ele, deixando Yuri chocada. De repente, a espada dourada de Gato brilha, e 1 milhão de espadas aparecem enquanto ele ameaça acabar com Athena de vez. Impressionada, Athena lança um ataque em Gato que continua a bloquear os golpes. Depois de um tempo, Athena pergunta se ele não tem outros movimentos, então Gato foge. De repente, Athena conjura 2 serpentes gigantes para detê-lo. E quando ele a encara, ela diz que ele não tem para onde correr, pois precisam determinar quem é superior. Porém, Gato diz que estava tentando fazê-la revelar seu trunfo e a repreende sobre sua conexão com cobras. Nesse momento, Gato mira algumas espadas nas serpentes e as derrota. Athena presta atenção na espada dourada enquanto as outras espadas miram na outra serpente. Após derrotar a outra serpente, Gato continua a repreender Athena sobre sua história. Ela fica furiosa e atira uma flecha nele, mas Gato a corta com sua espada. Sem opções, Athena tenta petrificar Gato, mas ele anula o ataque com sua espada e a ataca. Rapidamente, Athena conjura uma foice, bloqueando o ataque enquanto ele continua a falar sobre a história dela. De repente, espadas miradas em Athena começam a voar em sua direção, mas ela as bloqueia com uma barreira. Porém, Gato sobrecarrega a barreira com mais espadas, a perfura e a quebra com sua espada dourada. Erika e Yuri assistem à luta de longe. Yuri pergunta o que houve, e Erika explica que Guto rompeu a divindade de Athena. Ela vai ajudar Guto, pois a espada dourada logo se esgotará. Quando a espada de Guto perde o poder, Athena o ataca e revela que sabia que a força dele pertencia a Veretrona. Após ferir Guto, ele guarda a espada e ativa outra habilidade. Então, invoca um cavalo flamejante de luz do sol para atacar Athena, mas ela bloqueia com um escudo. De repente, Guto recebe uma lança de Erika e atravessa Athena, causando uma grande explosão que deixa para trás Metal e Athena com os seios à mostra. Envergonhada, Athena pede a Guto para acabar com ela, mas ele a poupa e manda ir embora. Surpresa, Erika pergunta por quê, e ele diz que só queria mostrar quem manda. Athena o chama de estranho e desaparece, deixando Erika para dar uma bronca em Guto. Guto pergunta a Erika se ela sabia como as coisas aconteceriam, e ela confirma que a luta tinha que ser no Japão para evitar a interferência de outros campeões. Yuri se junta a eles e pergunta o que farão com a cratera da explosão. No dia seguinte, Yuri aparece na casa de Guto e diz que decidiu mantê-lo na linha, já que ele é irresponsável. Ela o afasta de Erika, mas Erika o puxa de volta e sugere que vão para a escola. Dias depois, Guto vai ao quarto de Erika para acordá-la, mas a encontra dormindo profundamente. Ele vai na ponta dos pés, evitando armadilhas que podem causar problemas. Quando ele finalmente a acorda, Erika o chama de bruto sem cérebro enquanto mostra seus encantos. Uau! Lindo! Mas os comentários dela não o afetam, pois ele virou as costas para evitar perder sangue. Quando ele diz para ela vestir algo, ela pede ajuda. Sem pensar, Guto pega o sutiã dela e tenta colocá-lo.
É isso aí, mas quando ele volta à realidade, se assusta e os joga fora. Em outro lugar, Yuri sonha com Liliana planejando um ritual com o campeão Vauban. Momentos depois, enquanto prepara o café da manhã, ela pensa em Vauban, mas Hikari a interrompe e prova a comida, elogiando-a e dizendo que o rei vai adorar. Surpresa, Yuri pergunta como ela sabe, e Hikari revela que Amakatsu contou. Ao acusar Yuri de tentar seduzir Guto pela barriga, Yuri fica vermelha de raiva e desmaia. Ignorando isso, Hikari se oferece para ajudar a embalar a comida para Guto, mas Yuri diz que a comida é dela e que só quer guiar Guto para ser rei. Hikari ignora e mostra a comida, dizendo que com ela poderia fazer do rei seu marido, fazendo Yuri sonhar. Momentos depois, Yuri aparece na escola com a comida e pensa no conselho de Hikari. Ao entrar na sala, ela encontra Erika em cima de seu interesse amoroso, falando do que fizeram. Traumatizada, Yuri bate na mesa e os repreende, mas Erika retruca, dizendo que não há vergonha em fazer isso em aula. Mais tarde, durante os esportes, enquanto Erika impressiona a todos, Yuri se aproxima de Guto para perguntar se ela está usando magia. Quando Guto responde que não, Yuri aponta que ele confia nela, e Guto concorda, pois ela o salvou muito. Enquanto Yuri reclama de sua falta de habilidade com bolas, Erika aparece e pede a Guto para pegar bolas para ela, por ser receptor. Quando Guto recusa só para provocá-la, Yuri pergunta se ele pegava bolas e Guto revela que sim, até que quebrou o ombro e parou. Guto diz que seu ombro curou quando virou campeão, mas não pode jogar, pois seria injusto usar seus poderes. Então Erika desafia Yuri para uma partida de beisebol, dizendo que ela se esforça com Guto na linha de frente, enquanto Yuri é só uma ajudante que só se salva. Provocada, Yuri aceita o desafio e momentos depois ela se prepara para a partida enquanto Guto se prepara para ser o receptor. Quando o jogo começa, Guto e Yuri planejam fazer Erika de boba e ela tem uma visão da bola. Então ela diz a Guto que a instrui a rebater forte. No primeiro arremesso de Erika, Yuri rebate como uma avó, fazendo Guto perceber como estão ferrados. Depois disso, Guto diz a Yuri para rebater ao seu sinal. Quando Erika arremessa a bola, Yuri rebate ao sinal de Guto. Ao comemorar, percebe que a bola acertou em cheio entre as pernas de Guto. Em algum lugar da cidade, Liliana observa arqueólogos trabalhando na cratera deixada pelo ataque de Gato a Athena. Amakatsu aparece e pergunta se algo lhe chamou a atenção. Liliana responde que parou por capricho e vai embora, enquanto Amakatsu se pergunta o que ela procura. Na escola, Guto almoça com os amigos. Yuri aparece com um monte de comida, e Guto pergunta se ela está comendo por dois. Yuri diz que fez demais e pensou que poderiam compartilhar. Erika prova e diz que poderia ser melhor, mas Guto diz que ela tem uma boca grande para quem não cozinha. Guto elogia a comida de Yuri. Erika comenta que ela deve estar tentando seduzir Guto. Yuri discorda, dizendo que seu dever é só guiar Guto. Erika pergunta a Yuri se ela tem telefone, mas ela diz que não, pois não é boa com eletrônicos. Erika manda Guto ir a uma loja com Yuri para ajudá-la a comprar um, e explica por que ela precisa de um telefone, cuidando de um desastre ambulante. Para reforçar, Erika liga para Guto e diz a Yuri que ela pode falar com ele a qualquer hora com um celular. Ao ouvir isso, Yuri se ilumina, mas percebe o quão embaraçoso é e sai correndo. Depois, Erika aponta que o sexto sentido de Yuri pode ser útil, então ela diz a Guto para fazê-la sua, afirmando que ela é a única que ele pode ter. Mais tarde na loja, Yuri diz que é a primeira vez que sai com um homem, fazendo Guto corar. Enquanto decidem o telefone, Yuri vê uma sombra pela porta de vidro. Sentindo seu medo, Gato pergunta se algo está errado, mas Yuri diz que estava imaginando coisas. Depois, Guto mostra a Yuri como usar o telefone. Quando ela pega o jeito, Guto, cansado, pede para ela ligar. Ela consegue e Guto a elogia. Então ela diz para ele ligar se algo acontecer e que ela lhe deu muitas de suas primeiras vezes. Em casa, Guto recebe uma ligação de outro campeão, Salvatore, que se diz seu amigo. Guto, irritado, manda ele parar de besteira. Salvatore, porém, lembra Guto de como se divertiram quando duelaram. Quando Guto ameaça desligar, Salvatore revela que Vauban está no Japão e fala sobre suas habilidades. Ele pede a Guto para lutar contra Vauban, mas Guto desliga e decide contar a Erika. Infelizmente, ele disca o número de Yuri por engano. Mas quando Yuri sai do banheiro para atender, Liliana aparece e a agarra. Yuri acorda na mansão de Vauban e se pergunta onde está. Então, Vauban diz que precisa da ajuda dela para um ritual que ela arriscou a vida. Depois ele anuncia que ela agora pertence a ele. Mais tarde, Amakatsu informa Guto e Erika que Vauban sequestrou Yuri. Erika pergunta por que Vauban faria isso, e Amakatsu revela que eles têm história. Como o tempo está acabando, Amakatsu pede ajuda e Gato concorda. Erika diz para não serem precipitados, mas Gato conta sobre sua ligação com Salvatore e revela que é uma chance de brigar. Erika diz que gostaria de ir junto, então Gato garante a Amakatsu que eles resolvem e pede direções. Na mansão de Vauban, Yuri diz que não pode invocar um deus herético, pois é seu dever proteger o país. Vauban diz que ela não tem escolha, então Yuri ameaça se matar. De repente, Vauban invoca as almas de seus guerreiros mortos e explica que as vidas que ele ceifou o servem eternamente.
Ele acrescenta que logo descobrirá se Yuri pode servi-lo após a morte, e Yuri impressiona Vauban ao mostrar sua habilidade. Gato e Erika chegam à mansão, e quando ela confirma que Yuri está lá, eles entram. De repente, são atacados pelos servos mortos de Vauban, enquanto outro morto-vivo informa Vauban da chegada. Enquanto isso, Erika manda os mortos-vivos de volta. Quando os corpos desaparecem, eles encontram uma bruxa antiga que invoca um golem enorme. Erika ataca o golem, mas ele se cura imediatamente, então Guto tenta invocar o touro. Erika manda ele guardar forças e atinge o golem na cabeça com a espada, derrotando-o. Em outro lugar, Liliana serve chá a Yuri. Quando ela agradece, Liliana diz que não precisa. Yuri tenta puxar a conversa com Liliana, mas ela a interrompe e revela que Gato está ali para lutar contra Vauban. Ela diz que matadores de deuses são alérgicos à paz, e Yuri responde que Gato é diferente. Liliana então afirma que Gato virou Campione lutando contra um deus e manda Yuri se preparar para uma invocação. Enquanto isso, Erika e Gato encontram mais mortos-vivos, então ela invoca o Leão de Aço para eliminá-los. Gato pergunta se vai entrar em ação, mas Erika manda ele guardar forças para Vauban. Curioso, Gato pergunta quão forte Vauban é, e Erika revela que ele é o mais impiedoso dos Campeones. Enquanto avançam, outra bruxa tenta assá-los vivos, mas Erika a derrota. Depois chegam a uma sala onde encontram Vauban cercado por lobos ferozes, um vilão que leva a estética a sério. Gato se apresenta e declara que está ali por Yuri. Divertido, Vauban diz que tinha a idade de Gato quando virou Campione, mas Gato diz que não quer ouvir suas histórias. Vauban diz que Yuri é dele e pergunta se Gato trouxe algo de valor para trocá-la. Antes que Gato responda, Erika sugere que ele siga o conselho do amigo. Confuso, Gato se pergunta do que ela fala. Erika afirma que Gato virou amigo de Salvatore após o duelo, e que Salvatore sugeriu que Gato o desafiasse numa disputa de poder e lhe ensinasse as tristezas da idade. Chocado, Gato se admira da história de Erika e diz que Salvatore não é tão louco. Vauban pergunta a Gato se ele derrotou Athena. Gato diz que só a mandou embora. Vauban revela que Salvatore roubou um deus herético que ele invocou. Farto da humilhação, Vauban diz que deveria decapitar Gato por ser amigo do inimigo. Mas como é um rei bondoso, ele oferece libertar Yuri se jogarem um jogo. Ele os deixa ir, dando 30 minutos de vantagem. Depois, os caçará, e se sobreviverem até o nascer do sol, ele admitirá a derrota. Ariana os afasta da mansão em alta velocidade, e no caminho, Erika informa Gato que só estarão livres quando ele der ao velho uma saída gloriosa. Gato pergunta se alguma organização pesquisou Vauban, mas Erika diz que não há muito, pois o velho é um livro de história ambulante com problemas de raiva. Yuri sugere que a entreguem a Vauban, já que ele só quer a ajuda dela para um ritual, mas Erika lembra da sorte que teve de sobreviver ao último ritual. Após 30 minutos, os lobos de Vauban perseguem o carro e quando estão prestes a alcançá-los, Ariana acelera. Quando Yuri sugere que a levem de volta e pergunta por que arriscam a vida por ela, Gato diz que é o que amigos fazem. Ele devolve o telefone dela e diz para não o perder de novo. Erika diz que é legal que estejam se dando bem, mas lembra Yuri que ela é só uma coadjuvante. Os lobos atingem o carro, Erika manda Ariana deixá-los em um lugar aberto. Ela os deixa e vai embora. E eles correm a pé para um prédio evacuado. Os lobos os alcançam. Gato se prepara para lutar, mas Erika manda ele guardar forças e rapidamente multiplica sua espada. Ela extermina os lobos e pega sua espada. Vauban aparece e pergunta a Gato se ele está pronto para ser destruído, mas Gato diz que ele tem boca grande para quem não tem mais força. Vauban invoca uma legião de cavaleiros mortos como se estivesse organizando uma reunião medieval. Erika diz que será uma batalha difícil. Gato invoca o Garanhão Branco que avança e incinera vários cavaleiros. Furioso, Vauban se transforma em lobisomem e engole as chamas do Garanhão. Enquanto Gato e seus amigos se maravilham, Vauban ri deles e diz que Gato deve ter derrotado Athena e Salvatore por sorte. Não impressionado, Vauban deixa os mortos vivos. Erika avança para contê-los enquanto Gato se pergunta qual habilidade derrubaria Vauban, já que não sabe nada sobre seu oponente. Yuri o toca e Gato percebe que tem que protegê-la. Ele ativa uma habilidade e escapa do ataque de um morto-vivo com a velocidade do raptor. Erika também lança um feitiço e escapa. Ela encontra Liliana em um telhado que diz que não é do feitio dela fugir, por ser exibida. Depois disso, Liliana saca a espada e se prepara para lutar. Erika transforma sua lança em espada e também se prepara. Quando Guto chega em um lugar seguro, seu coração dispara como se fosse sair, mas Yuri tenta curá-lo rapidamente. Porém, como a magia não funciona, Guto explica que só pode funcionar nele se for injetada diretamente. De repente, Yuri lembra de Erika beijando Guto e percebe que ela só estava tentando ajudar. Mas como não podia beijá-lo, Yuri começa a esfregar o peito dele para acalmar o coração. Enquanto isso, Erika se move em volta de Liliana, que não se impressiona com sua agilidade e tenta atacá-la com a espada. Liliana bloqueia e diz que ela usa demais as pernas. Erika responde para ela parar de tagarelar e lutar com elegância, então elas continuam a chocar espadas. Ao mesmo tempo, Yuri acalma Guto, que pergunta como Vauban engoliu o ataque do cavalo branco. Yuri diz que não tem ideia, mas de repente tem uma visão sobre os poderes de Vauban.
Guto pergunta se ela viu algo, mas a Mikasu os interrompe, dizendo que Erika está em apuros. Perto dali, enquanto Liliana ataca e persegue Erika, Erika para e pergunta se ela serve Vauban por vontade própria. Liliana culpa Erika por seduzir Guto e se tornar sua amante. Depois, ela explica que seu avô se inspirou nela e a forçou a se tornar amante de Vauban. Desesperada para cumprir sua obrigação de cavaleira, Liliana tenta atacá-la, mas Yuri grita, mandando-as parar. Yuri acusa Liliana de ajudar Vauban, que os fez sofrer anos atrás. Ela aponta que Guto pode aceitá-la, mas Liliana diz que nunca desertará. De repente, o vento joga uma placa em direção a Yuri, mas Liliana corta as portas e ataca Erika. Erika, porém, começa a falar sobre um romance secreto que Liliana escreveu e escondeu numa gaveta. Isso faz Liliana surtar, perguntando a Erika como ela descobriu o livro. Então, Erika promete esquecer o livro se virarem melhores amigas. Guto pede a Yuri para contar a Erika o que viu na visão, já que ela pode saber mais. Pouco depois, enquanto Vauban ordena que seus lobos caçem seus inimigos, Guto e amigos chegam e pedem para ele não se incomodar. Ao ver Liliana com eles, Vauban pergunta por que ela está com os inimigos, e Liliana responde que está se demitindo. Guto diz a Vauban que não o deixará tocar em mais ninguém. Então Vauban se transforma em um lobisomem enorme, e pede a Guto para mostrar do que ele é feito. De repente, Erika beija Guto, transferindo tudo o que ele precisa saber. Depois disso, Guto ativa sua má habilidade e saca sua espada dourada. Enquanto ele revela o passado de Vauban, 1 milhão de espadas emergem do chão e cortam Vauban. Apesar disso, Vauban invoca mais lobos, mas todos são eliminados pelas espadas de Guto. Ele avança, mas Guto o ataca com uma torrente de espadas. Depois, Vauban se transforma de volta e invoca mais guerreiros mortos para ver se Guto pode eliminá-los com suas habilidades. Ao seu comando, os guerreiros mortos atacam Guto, mas Erika e Liliana intervêm e bloqueiam. Enquanto isso, Yuri começa a se sentir inútil, então tem uma visão e rapidamente diz a Guto que é possível refazer sua espada. Ouvindo isso, Guto tenta, mas nada acontece. Erika aponta que a espada precisa de mais conhecimento sobre Vauban para funcionar, então Yuri avança e beija Guto para transferir o conhecimento. Mas como nada acontece, o exército de mortos-vivos de Vauban cerca Erika e Liliana. Vendo isso, Vauban começa a provocá-los. Yuri explica a Guto que o beijo tem que ser real. Então, quando tentam de novo, a espada dourada se energiza e o céu se enche com suas espadas alteradas. Guto ataca os guerreiros mortos de Vauban, mas Vauban ainda sobrevive e derruba Guto enquanto Yuri entra em pânico. Depois Vauban invoca divindades desgastadas e Guto mal desvia de um raio. Vendo isso, Erika tenta intervir, mas Vauban a impede com um raio e diz pra ela ficar longe, já que é um duelo entre reis. Depois ele sobrecarrega Guto com seus ataques de raio, quase o transformando em um campione grelhado. De repente, Gato ouve vozes estranhas pedindo pra ele se levantar e ativa uma habilidade. Vauban o atinge com um raio e se vira pra ir embora. Mas, pra sua surpresa, Gato diz que não é o único Thor de baixo orçamento e dispara um ataque de raio em Vauban. Vauban desvia o ataque e agradece Gato por entretê-lo. Quando Vauban prepara outro ataque, Erika e Liliana se fortalecem e ficam ao lado de Gato para defendê-lo. Da lateral, Yuri também se fortalece, e juntos todos fornecem força a Gato. Gato bloqueia um ataque de raio de Vauban e percebe que ainda não é forte o bastante para derrotar o velho. De repente, as almas dos mortos-vivos de Vauban torcem por Gato e lhe emprestam sua força. Assim, Gato consegue sobrecarregar Vauban com uma explosão massiva. Quando pensam que acabou, Vauban rasteja da cratera e diz que não terminou. Antes que as coisas fiquem selvagens, Yuri se adianta e aponta que já é dia. Aflito, Vauban admite a derrota e promete esmagar Gato na próxima vez que se encontrarem. Depois que ele e seu exército de mortos desaparecem, Yuri desmaia, mas Gato a segura e pergunta se está bem. Liliana explica que canalizar tanto poder deve tê-la esgotado. Para piorar, Erika de repente finge estar exausta. Gato corre para ajudar, mas ela o puxa e o beija, enquanto Liliana observa e se sente envergonhada por eles. Algum tempo depois, durante umas férias na praia na Itália com Lucretia, as moças jogam vôlei e Gato de alguma forma acaba pegando uma bola com o rosto. Quando ele desmaia, as moças correm para vê-lo e começam a se culpar. Mas as coisas pioram quando Lucretia afirma ser uma das amantes de Gato e o revive com seus airbags. Enquanto as moças tentam colocar os delas na boca, Gato se pergunta em que lado do céu ele caiu. Mais tarde, enquanto Yuri toma um banho no oceano, Lucretia se junta a ela e tenta conversar. Mas Yuri a ignora, dizendo que ainda está brava por ela tentar roubar seu homem com suas ogivas nucleares. De repente, Lucretia agarra por baixo d'água, fazendo-a gritar. Por sorte, Ariana entra e diz que trouxe leite para elas. Ela escorrega e acaba encharcada como resultado de uma atividade em grupo. Enquanto isso, na praia, Erika fica toda boba por ter um tempo sozinha com Gato num barco. Gato não compartilha seu entusiasmo, pois está algemado, e diz que ela merece ir para a cadeia por sequestrá-lo.
Erika o culpa por não ter coragem e jogo para levar o relacionamento deles ao próximo nível. De repente, Gato se lembra de quando Erika o convidou para uma viagem e não lhe deu opções de recusar. Para evitar, ele contata Lucretia pedindo para se esconder na casa dela. Mas depois que ela concorda, Yuri o acompanha no aeroporto. Ao pousarem, foram recebidos por Lucretia e as outras moças, esperando para tornar a vida de Gato miserável. Enquanto Gato lamenta suas escolhas, Erika sugere que eles se divirtam no barco. No momento em que ela solta Gato, ele mergulha na água e nada para a liberdade. Ao chegar à costa, Gato encontra as moças voluptuosas na fonte termal. Tenta correr de novo, mas Yuri o impede, dizendo que precisam conversar. Momentos depois, Gato leva uma bronca sobre por que deveria se guardar. Durante seu discurso, sua toalha escorrega, dando a Gato uma visão de tirar o fôlego, acompanhada por um tapa para o qual ele não estava preparado. Em outro lugar da cidade, Liliana recebe uma ligação. Salvatore, que rastreavam, escapou. Por isso, ela decide ficar de olho nele, já que é perigoso. Enquanto isso, no resort, enquanto as moças dormem, Gato tenta fugir, mas encontra Athena. Quando ele pergunta o que ela faz ali, ela afirma que ele entrou no território dela e diz que uma batalha se aproxima. Depois, ela o leva num barco. Enquanto navegam, Gato pergunta para onde estão indo. Mas Athena diz que está apenas deixando o vento guiá-los. De repente, Guto avista um feixe de luz subindo ao céu à distância. Em outro lugar, Salvatore passeia por passagens subterrâneas e se pergunta se está perdido. Porém, ao ver um selo de bruxa, ele percebe que não e atravessa uma barreira protetora como se nada fosse. Ele então chega a uma sala e encontra o Eronion, um grimório brilhante em forma de pilar de pedra. Assim que tenta tocá-lo, Liliana aparece e o impede. Após ela se apresentar, Salvatore pergunta se ela não tem curiosidade sobre o Eronion, mas Liliana explica que o Eronion tem agido de forma estranha desde que o Gorgonian foi descoberto. Em resposta, Salvatore diz que teria lutado com Athena para tomar o Gorgonian se soubesse que ela viria. Então ele sacou a espada e anunciou que queria o poder do Eronion para si. Liliana o adverte para não fazer isso, mas como Reckless é toda a sua personalidade, Salvatore se carrega e ataca o Eronion, liberando uma onda de energia mágica que sobe ao céu. De repente, um deus chamado Perseus aparece numa montanha próxima e observa o feixe mágico se transformar num dragão. Enquanto isso, quando Guto e Athena avistam o dragão em seu barco, Guto se pergunta se é um deus, mas Athena explica que é uma besta divina que trará problemas. Ao mesmo tempo, Liliana chega à superfície e vê Perseus atacando o dragão. Ela rastreia onde o dragão cai e quando encontra o dragão ferido, Perseus aparece e se apresenta como se estivesse num currículo. Ao perceber que ele é um caçador de dragões, ela o adverte para não matar o dragão, pois haverá consequências. Porém, Perseus diz que nem Mia Khalifa pode impedi-lo de cumprir seu dever. De repente, o dragão tenta queimá-lo com seu sopro de fogo, mas Liliana se protege enquanto Perseus desce do céu para acabar com o dragão. No entanto, Athena chega e o impede, chocando Liliana, que então avista Guto, e pergunta se ele trouxe a deusa louca. Guto então explica que Athena o trouxe, e eles observam Athena absorver o poder do dragão para si. Vendo isso, Perseus saca sua espada para acabar com Athena, mas Guto pede para pararem. De repente, Perseus o encara e o reconhece como um matador de deuses. Então ele declara que Guto também é seu inimigo. Nesse momento, Athena confirma que trouxe Guto porque pretendia treiná-lo. De repente, Perseus aponta sua espada para Guto, mas Liliana rapidamente o agarra e o ajuda a escapar. Quando chegam a um lugar seguro, Liliana sugere que se escondam num capítulo da Cruz Negra de Cobre próximo. Curioso, Guto se pergunta o que está acontecendo. Então Liliana explica o papel de Salvatore no caos e diz que precisam eliminar Perseus o mais rápido possível. Guto então diz que precisa adquirir conhecimento sobre Perseus antes de lutar com ele. Liliana oferece usar magia de ensino nele, mas Guto explica que magia lançada externamente não funcionará. Animada, Liliana pede para ele dizer o que fazer e promete fazê-lo. Então ele revela que só pode funcionar nele através de um beijo, deixando Liliana horrorizada com a ideia. Nesse momento, Perseus os encontra e saca sua espada. Mas Liliana decide proteger Guto, já que não pode dar a ele o que precisa. Então ela desafia Perseus. Porém, quando estão em combate, ela percebe que não é tão forte. Então Guto rapidamente invoca o javali para atacar Perseus. No entanto, Perseus sobrevive ao ataque e contra-ataca com um feitiço que manda o javali de Guto de férias. Surpresa, Liliana pergunta o que aconteceu e Guto revela que sua autoridade foi selada. De repente, uma flecha de Perseus aterrissa perto deles, e as chamas resultantes quase os queimam vivos. Então Guto tenta escapar usando o raptor, mas Perseus o atinge com uma flecha. Chocada ao ver Guto cair, Liliana se ajoelha ao lado de seu corpo enquanto Perseus saca outra flecha, determinado a transformar Guto num alfineteiro decorativo. No entanto, Liliana se coloca em seu caminho, e assim que ele está prestes a soltar a flecha, Athena o ataca por trás. Quando ele a chama de covarde traiçoeira, Athena diz a Perseus para deixar Guto, já que ele é sua presa.
Perseu pergunta se Guto vai reviver. Ela confirma, e Atena diz que Guto fica mais interessante depois de ser derrotado. Perseu decide recuar e continuar a luta quando Guto acordar de seu sono de beleza. Depois que ele sai, Atena diz a Liliana para avisar Guto que não tolerará outro deslize e some. Enquanto isso, na vida após a morte, Guto encontra Pandora, que explica por que morreu mesmo usando suas habilidades. Ela o encoraja e lembra que ele precisa derrotar Perseu. Pouco depois, Guto acorda e encontra Liliana furiosa porque ele morreu sem pedir permissão e voltou como um teimoso. Quando Guto se desculpa, Liliana de repente lembra que ele é um rei demônio e rapidamente se desculpa por se exceder. No entanto, Guto se culpa por ter levado uma surra. Liliana se culpa por não ter beijado Guto na hora certa, mas ele desvia o olhar, fingindo que não foi por isso que perdeu. Liliana oferece cometer seppuku, mas enquanto Guto a acalma, uma maga aprendiz da Cruz Negra de Bronze entra e se apresenta como Karen. Ela diz que Liliana ficou a noite toda cuidando dele. Guto agradece e Liliana minimiza o fato. Karen revela que Ariana contou sobre as férias de Guto, onde ele estava se afogando em tramas. Liliana entra em pane, tentando processar quão boa sua varinha deve ser para ele ter uma coleção de vilões. Karen sugere que Guto pode estar planejando adicioná-la à sua coleção. Liliana tira a roupa para experimentar a varinha, enquanto Guto grita para o vazio. No resort tudo para de funcionar. Como o desastre aconteceu após Erika saber da derrota de Guto, ela se preocupa em não conseguir contatá-lo. Yuri se pergunta se Guto está bem. Erika o assegura que Guto não pode ser derrotado fácil e sugere que encontrem uma saída da ilha. Guto tenta contatar amigos, mas não consegue, enquanto Liliana se afoga em vergonha. Guto tenta confortá-la, mas ela mascara a vergonha com raiva, declarando que precisam derrotar Perseu. Enquanto pensam nisso, Liliana aponta que Perseu significa alguém do Oriente. Depois de quebrar a cabeça sem respostas, Guto deseja que Erika e os outros estivessem lá para ajudá-lo. Karen pede para Guto sair, pois ela e Liliana precisam discutir assuntos organizacionais. Karen aponta que tem chance de conquistar Guto, já que a Cruz Negra de Bronze e a de Cobre sempre foram rivais. Desde que Erika provou o doce do Rei Demônio, a Cruz Negra de Cobre perdeu sua credibilidade. Karen culpa Liliana por não ter conquistado nenhum campione, nem o velho. Karen diz que será uma conquista para a seita delas. Liliana pensa nos momentos com Guto e encerra a conversa. Guto, na varanda, encontra um livro no chão e o lê. Ele percebe que é um romance que alguém deve ter escrito e se pergunta quem seria a escritora atrevida. Liliana aparece e vê Guto lendo seu romance e o ameaça de morte para guardar seu segredo. Atena aparece e comenta que as feridas de Guto estão curadas. Guto pergunta a Atena como Perseu pôde desligar seus poderes, e Atena oferece explicar tudo, mas só se Guto concordar em dever-lhe um favor. Liliana pula na frente dele e diz que um rei que protege a humanidade não deve fazer tais acordos. Atena, não impressionada, diz para ele procurá-la quando recuperar sua coragem. Guto pergunta a Liliana por que ela recusou a oferta de Atena, e ela responde que ele está sendo imprudente ao aceitar o acordo de uma deusa herética. Guto a agradece por salvá-lo, mas Liliana se ajoelha para se desculpar. Guto diz para ela parar de envergonhá-lo em público, e Liliana muda para o modo de súplica. Guto a ajuda a se levantar, mas descobre que ela chora, então ele a arrasta antes que os curiosos comecem a arrastá-lo. Guto pega um sorvete e o compartilha com Liliana, que pergunta por que ele sempre se preocupa com ela, sendo tão irritante. Guto responde que, como depende dela e das moças, ele tem que cuidar delas, assim como elas cuidam dele. Liliana diz a Guto para estar atento ao ambiente ao lutar e sugere que derrotem Perseu. Guto diz a Liliana que não há nada de vergonhoso em escrever um romance, mas Liliana cora e joga o sorvete nele. Mais tarde, enquanto Liliana escreve, ela fantasia com Guto aprendendo na cama e surta. Pensando que está preocupada com Perseu, Guto a assegura que ele o derrotará, mas ela sai. Depois disso, Liliana aparece com um chá para gato, mas ao beber, ele sente o corpo dormente. Liliana diz para ele descansar, explicando que o acordo de Atena não é ruim, mas ele não pode aceitá-lo. Ela promete reunir todas as informações sobre Perseus e sai. Pouco depois, Liliana encontra Atena e tenta obter respostas, mas Atena insiste em algo em troca. Liliana sugere que ela responda como um presente para Gato, então Atena lhe dá pistas sobre as habilidades de Perseus. Depois que Liliana descobre, Atena decide puni-la por tentar manipulá-la e começa a mexer nos pires de Liliana. Felizmente, Gato aparece, lutando contra a paralisia. Ele oferece um acordo para salvar Liliana de ser usada por Atena. Ao ouvir isso, Atena revela mais sobre a origem de Perseus e diz a Gato para cumprir sua parte do acordo após derrotá-lo. Logo após Atena desaparecer, Gato cai nos braços de Liliana e acidentalmente a despede, mas desmaia, poupando complicações. Enquanto isso, Salvatore encontra e amarra os amigos de Gato para impedi-los de ajudar. Ele confessa que usou sua autoridade para bloquear tudo, pois Gato nunca vai melhorar se continuar sendo resgatado. Ao mesmo tempo, a paralisia de Gato passa. Ele recebe uma mensagem de Perseus o convidando para um duelo num local específico próximo. No dia do duelo, Perseus encanta uma multidão para gritar seu nome enquanto faz um discurso que o faz se sentir bem.
Quando o gato chega, ele aponta que Perseus deve ser carente de atenção. Em resposta, Perseus pergunta se ele gostaria de lutar sem público. Sem perder tempo, Gato ativa uma de suas habilidades. Enquanto Perseus avança, Gato pega um pilar e também avança. Momentos antes, Karen sugeriu a Liliana usar sua técnica de ensino em Gato. Como recebeu a informação de Atena, Liliana disse que preferia contar a ele. Mas quando Karen lembrou que ela teria que contar tudo em pilhas de livros enormes em minutos, Liliana perguntou se havia outro jeito. Karen sugeriu que Liliana transferisse o conhecimento para ela, e ela para Gato. Liliana se encolhia com a ideia. Karen disse que era só um beijo, mas Liliana declarou que guardava seu primeiro beijo para a noite de núpcias. Percebendo aonde a conversa ia, Gato saiu para o banheiro. Assim que ele saiu, Karen se inclinou e disse a Liliana que Gato poderia ser o cara certo, pois já passaram por muito. Liliana, porém, apontou que Gato é propriedade pública com muito tráfego. Sem se importar, Karen sugeriu que roubar é sempre uma opção, então perceberam que Gato havia sumido. Na cidade, Gato desceu de um ônibus, mas foi interceptado por Liliana, que perguntou para onde ele ia. Quando ela pergunta por que ele se voluntaria para ser destruído, Gato diz que não quer perder. Liliana o manda ordenar que ela transfira o conhecimento, mas Gato recusa. Liliana diz que é seu direito compelir humanos, mas Gato diz que só luta contra os deuses porque não há mais ninguém e não será diferente de Vorben se a forçar. Quando ele tentou sair, uma flecha caiu perto de seus pés, e Perseus apareceu do nada, sugerindo que fossem para a arena. De volta ao tempo real, Gato arremessa o pilar em Perseus, que o corta ao meio, junto com tudo que Gato joga. Perseus pergunta a Gato por que ele luta como alguém a um soco de ser nocauteado, mas Gato diz que vencer é tudo. De repente, Perseus sela os poderes de Gato e dispara uma flecha que o manda voando como um pacote perdido. Liliana corre atrás dele e o encontra consciente, pergunta o plano, e Gato diz que vai dar um jeito. De repente, ela o agarra e o beija, mas para e diz para ele beijá-la direito. Gato a beija, mas nada acontece. Ele diz para ela relaxar e abrir o coração. Então, ele a beija de novo e ativa sua espada dourada. Mesmo assim, ela pede mais e diz a Gato para fazer o que quiser com ela. Enquanto isso, na arena, Perseus se pergunta por que o matador de deuses moderno é tão fácil de vencer. Quando ele se prepara para tirar Gato do esconderijo com outro tiro, Gato reaparece com sua espada dourada e muitas espadas surgem do chão. Então, ele identifica Perseus como Mitras, um deus persa fingindo ser grego só pela estética. Perseus atira uma flecha que se divide em várias, mas as espadas de Guto as destroem. Enquanto o repreende sobre sua história, Guto bloqueia e revida, mas Perseus usa uma barreira. Impressionado, ele pergunta o nome de Guto e atira uma flecha flamejante. Após responder, Guto bloqueia a flecha e destrói o arco de Perseus. Perseus conjura uma espada e apunhala Guto, que o arremessa com um chute devastador. Perseus se levanta divertido e controla Liliana com uma habilidade especial. Ele ordena que ela ataque Guto, e enquanto ela o ataca, Guto tenta fazê-la voltar a si. Mas quando ela mira em sua cabeça e o corta, Guto se afasta. Então Liliana se transforma em um arco, e quando ela o estica, Guto grita o nome dela. De repente, ela atira as flechas em Perseus, e Guto corre para perguntar se está bem. Liliana explica que o ouviu chamando seu nome. Então, Perseus puxa a flecha, dizendo que o amor sempre foi a arma mais forte, e ataca de novo. Então Guto avança enquanto Liliana mira seu arco em Perseus. Ela atira, Perseus desvia, mas uma flecha se vira e o prende a um pilar. Guto crava a flecha mais fundo com um chute e invoca o touro para acabar com ele. Depois Guto desmaia. Liliana tenta curá-lo com seu beijo, mas Atena aparece e o cura, dando um beijo extra como recompensa. Ao sair, ela diz a Liliana para avisar Guto que eles se encontrarão em breve. Enquanto isso, Perseus sobrevive, e ao planejar sua volta, uma figura sombria aparece e corta sua mão. Após se apresentar como a serpente que se opõe ao céu, a figura se transforma numa serpente gigante e o devora. No dia seguinte, Liliana cuida de Guto quando Erika e Yuri chegam e voltam a ser uma dor de cabeça. Elas revelam que Karen já lhes contou tudo. Guto tenta se defender, insistindo que Liliana é só sua cavaleira. Erika, porém, não está nem um pouco convencida. Algum tempo depois, no santuário, Ana visita Yuri e pergunta se ela é concubina de Guto. Yuri diz que a Makassu espalha as notícias falsas. Ana afirma que Yuri foi convocada, pois as coisas não estão boas e não podem perder para Erika. Depois, Ana informa Yuri que ela tem que ser a favorita de Guto. Mas quando ela cora e diz que não pode, Ana pergunta se ela gosta de Guto. Yuri responde que não é verdade. Então Ana sugere que compartilhem seus deveres de esposa e pede a Yuri para falar sobre Guto. No almoço, Liliana tenta alimentar Guto como se ele tivesse esquecido os talheres, enquanto Shizuka observa orando pelo caos. Ela aponta que trouxeram outra garota da Itália para o harém de Guto, e pergunta a Erika e Yuri como permitiram. Em resposta, Erika diz que Liliana é devota e seria uma boa adição ao grupo. Momentos antes, quando Liliana foi apresentada, ela seguiu o exemplo de Erika e garantiu um lugar ao lado de Guto. De volta ao tempo real, Liliana continua a mimar Guto como uma criança que pode se perder no trânsito.
Enquanto Yuri observa preocupada, Erika a tranquiliza. Liliana cansará Guto. Mais tarde na aula, Guto encontra uma carta em sua mesa e, ao abri-la, percebe que é um convite para a sala de chá. De repente, Liliana aparece atrás dele, perguntando se está bem. Poucos momentos depois, Liliana segue Guto até a sala de chá, insistindo ser sua guarda. Lá, encontram Yuri sentada e Eina ajoelhada. Ana se apresenta e anuncia que também foi escolhida para Guto, como Yuri e as outras. Depois ela prepara um chá para ele, e Guto bebe. Guto pergunta por que casar com ela, mas Eina diz que ele já tem 3 amantes. Guto pergunta de onde tirou isso. Então, Eina menciona todos os amigos dele, mas Guto esclarece que são só amigos, surpreendendo Yuri. Eina pergunta a Yuri o que ela sente por Guto, e quando ela gagueja, Ana lembra que não terá outra chance e oferece apoio se ela também vir Guto como apenas um amigo. Enquanto Yuri tenta falar, Liliana pergunta o que elas querem ao arruinar a vida de Guto. Na hora, Ana rebate, chamando Liliana de concubina número 2, e continua falando como ela é inferior a Erika. Nisso, Erika aparece dizendo que veio procurar Guto e que a discussão parece interessante. Então Eina diz que estava ansiosa para falar com ela, e as duas decidem conversar em outro lugar. Depois da aula, Guto, Yuri e Liliana esperam Erika. Guto aponta que ela está demorando, enquanto Liliana o assegura que ela ficará bem, se forem só negociações. Momentos depois, Erika volta, e quando Guto pergunta se ela fez algo perigoso, Erika diz para ele parar de tratá-la como um cão raivoso. Aliviado, Guto sugere que comam algo, mas Yuri e Liliana recusam, dizendo que tem coisas a fazer. Depois que elas saem, Guto pergunta a Erika se ela quer ir para casa com ele, mas Erika sugere que ele passe o dia com Shizuka. Nisso, Shizuka começa a questioná-lo sobre a nova garota que ele conheceu na sala de chá, fazendo Guto se perguntar como ela descobriu. Em resposta, Shizuka diz que está no clube de chá. Longe dali, Athena batalha com uma figura sombria no céu. De volta à escola, Shizuka sai da piscina deprimida e vê Yuri sentada à beira da piscina também com seus demônios. Ela se afasta enquanto Erika as observa. No telhado, Guto e Shizuka comem e se aproximam. Erika de repente aparece e anuncia que vai sair com Guto. Shizuka fica furiosa e sai, deixando Guto lidar com as consequências. Quando ele pergunta o que ela quer, Erika diz que quer convidá-lo, já que ele nunca a convidou. Depois ela pergunta se ele sabe por que Yuri e Liliana estão estranhas, e Guto concorda em contar. Mais tarde, Erika liga para Liliana e Yuri só para informá-las sobre seu encontro com Guto. Pouco depois, ela pega Guto em casa, deixando Shizuka irritada. Ao saírem, Erika pergunta se ele descobriu onde a levaria, mas ao notar o olhar confuso dele, ela o ameaça. Momentos depois, Erika experimenta uma nova peça íntima e pede a Guto para descobrir onde a levará. Nisso, ela pede para ele tirar uma foto, já que ele a despedirá em breve. Ao ouvir isso, o coração de Guto quase salta, e ele de repente afirma ter descoberto o local perfeito para o resto do dia. Eles passam um tempo juntos comendo, explorando e se divertindo. Eventualmente, Erika pergunta onde ele planeja levá-la em seguida, mas depois de considerar diferentes opções, ela diz que decidiu um lugar para irem. Enquanto isso, no santuário, Liliana entra em pânico enquanto Yuri, que faz tarefas, tenta acalmá-la. Liliana insiste que não consegue relaxar, sabendo que Erika provavelmente está exibindo suas habilidades com Guto. Ela pergunta a Yuri se parou de se importar com Guto, mas Yuri admite estar traumatizada por ter sido jogada na zona de amizade. Ela acrescenta que Guto considera seus amigos especiais e pode arriscar a vida por eles. Liliana comentou que Erika é quem melhor entende Guto. Em outro lugar, Erika e Guto visitam o local onde ele derrotou Athena, e Guto pergunta se ela gosta de ver a destruição que ele causou. Nisso, Erika relembra a primeira vitória deles e aponta que Guto já deve se sentir um rei, pois pode dispensar como amigos quem o ajudou na primeira vitória. Guto se desculpa e Erika diz para ele escolher as palavras com cuidado com as damas. Nisso, Ana aparece e diz que ela e Erika planejam um duelo sem interferência. De repente, Erika se prepara para lutar. No momento em que Ana revela sua espada, Yuri sente isso e sai correndo. Enquanto isso, Guto pergunta por que estão duelando e Erika revela que Eina planeja eliminá-la. Em resposta, Eina diz que um rei japonês deve ter apenas amantes japonesas. Quando as damas percebem que são igualmente habilidosas, Erika aponta que a espada de Eina deve ser um instrumento divino. De repente, ambas decidem exibir seu poder, carregam e Guto se coloca entre elas. Quando ele manda pararem, Ina ativa a espada e abre um portal que engole Guto. Erika imediatamente confronta Ina e pergunta onde ele está. Ina responde que o avô dela o levou para o submundo. Erika pula atrás dele e Ina vai atrás dela. Enquanto isso, na casa de Guto, Athena invade pelo telhado, assustando Shizuka. Ela se desculpa e pergunta se Guto está em casa. Guto vaga pelo submundo sem saber onde está. Ao se sentir mal, vê uma cabana no meio do nada. Ele se pergunta como a casa foi parar ali, e ouve uma voz o convidando a entrar. Na cabana, ele encontra Susanoo, que se apresenta como guardião de Ina. No mundo real, Shizuka se pergunta por que Guto não voltou e desabafa, dizendo a Athena o quanto ela tem sido um fardo. Então, ela vê Athena cheirando um travesseiro e pergunta o que faz.
Athena diz que o travesseiro cheira a Guto. Shizuka pergunta quem Guto é para ela, e ela revela que, embora não consiga definir o que são, Guto a viu em seu pior. Ao ouvir isso, Athena surta, imaginando se o irmão tem um tipo. Quando Erika e Ina chegam ao submundo, Erika usa toda a mana para sobreviver. Quando Ina aponta isso, Erika pergunta por que ela não é afetada. Ina responde que provavelmente é o avô e a espada dela a ajudando. Então, ela balança a espada e arremessa Erika contra uma rocha. Ina diz que o avô dela se aposentou. Erika ameaça aposentá-la também, mas diz que precisa salvar Guto primeiro. Ina, porém, diz que vai pegá-lo antes. Na cabana, Guto pergunta a Susanoo se ele é um deus herege. Susanoo revela que se cansou da superfície e se aposentou no submundo. Ele aponta que, como Guto conheceu Pandora, deve saber sobre o submundo. Guto tem outra dor de cabeça e se pergunta quem é. Susanoo diz que Ina não o transportou direito, então ele tem problemas para lembrar. Então, a mente de Guto é inundada com conhecimento sobre Susanoo, e sua espada dourada aparece. Enquanto ele se pergunta o que está acontecendo, Susanoo explica que o submundo abriga as memórias do universo, e Guto as está absorvendo. Susanoo, impressionado, menciona que o teria desafiado para um duelo se já não tivesse se aposentado do caos. Guto pergunta por que foi arrastado para o submundo. Susanoo explica que seu objetivo é transferir poder para Ina. Quando Guto pergunta sobre Ina e Erika, Susanoo mostra Erika sendo dominada por Ina. Então, quando Guto diz que vai salvar Erika, Susanoo diz que eles têm assuntos inacabados. No submundo, Ina deixa a espada possuí-la e absorve a mana de Erika. Enquanto Erika enfraquece, Ina se aproxima para acabar com ela. No mundo real, Yuri tem visões do que acontece e diz a Liliana que seus amigos foram puxados para o submundo. Enquanto tentam trazê-los de volta, a Makasu aparece oferecendo ajuda. Liliana questiona suas intenções. Ele explica que Guto será necessário, pois uma estranha escuridão se espalha pelos céus. No submundo, Guto chega a tempo de salvar Erika com sua espada dourada. Ele fala com Ina, mas percebe que ela está possuída pela espada. Ativa sua espada dourada e força Ina a recuar. Após ela escapar por um portal, Guto nota Erika inconsciente, então a leva para debaixo de uma árvore e cuida dela. Mas como ela está definhando, Guto tenta teletransportá-la para a Terra, mas acaba saltando para locais aleatórios no submundo. Na casa de Guto, Athena diz a Shizuka como Guto a perfurou com sua força, fazendo Shizuka perceber o quão desequilibrado seu irmão é. De repente, Athena ouve sobre o fenômeno mundial e desaparece sem explicação. No submundo, Erika pede um último beijo a Guto, mas ele diz que não está com humor para brincadeiras. Erika, séria, faz seus últimos pedidos e confessa seu amor. Guto a agarra e a beija. Então grita de frustração e se pergunta por que tem que perdê-la. De repente, ele acessa uma nova habilidade de Varatrana. Faz Erika prometer que sempre estará ao seu lado e ativa a nova técnica. Ele derrama sua magia nela, concedendo-lhe proteção divina, e ela emite sons de felicidade. Enquanto isso, na superfície, Liliana tenta teletransportar Yuri para o submundo, mas são interrompidas. No submundo, Ena retorna possuída pelo primo distante de Groot, que os ataca. Energizada pela magia de gato, Erika saca a espada e atinge fatalmente o monstro. Nesse instante, Ena recupera a consciência. Guto usa a velocidade do raptor para separá-la do monstro. Contudo, ela perde as roupas, dando a Guto uma visão que frita seu cérebro. Uau! Lindo. Ena o beija em agradecimento, mas Erika os chama de volta ao monstro. Então, ouvem um barulho alto e o submundo desaba. Imediatamente, todos voltam ao santuário e se reúnem com Liliana e Yuri. Percebem que o poder da espada de Ina foi absorvido por Metis, a gêmea maligna de Athena. Coincidentemente, Athena aparece, surpreendendo a todos. Ao se perguntarem sobre as duas Athenas, Guto identifica a gêmea maligna como Metis, mãe de Athena, e explica que Susanoo o alertou sobre sua tendência destrutiva. Yuri aponta que a profecia da Noite Estrelada pode se realizar, e Erika confirma que o mundo cairá em ruínas se Athena recuperar sua verdadeira forma. De repente, Metis invoca a espada de Ena e começa a causar estragos, mirando em Gato como alvo principal. Por sorte, Athena o salva. Ele pergunta por que Metis não tem problemas com a espada. Yuri explica que, embora a espada derrote deusas cobra como Metis, ela se origina delas. Erika diz a Gato para fugir com Athena, pois será o fim se Metis a engolir. Gato se oferece para lutar, mas Érico lembra que ele usou a espada dourada e não podem arriscar o trunfo. Quando as moças concordam em lidar com a mãe de Athena, Ariane chega dirigindo como Dominique Toretto. Gato pega Athena e entra no carro. Yuri se recusa a se juntar, e Gato grita o nome dela enquanto Ariane parte. Ao se juntar às outras moças, Erika pergunta a Yuri por que voltou, tendo a chance de ser amante de Gato. Yuri diz que levará as coisas ao próximo nível com Gato. Enquanto discutem, Metis ataca novamente, mas Erika choca espadas com ela. Na estrada, a Makasu diz a Ariane para ir para o Monte Fuji, explicando que há um santuário com poder espiritual protetor.
Guto percebe que Athena perdeu a memória e os poderes, imaginando que Metis os tomou. No santuário, Erika enfrenta Metis usando o poder de Guto, enquanto as outras moças assistem. As outras moças se energizam e prendem Metis com um feitiço. Então Erika e Liliana atacam-na juntas. No Monte Fuji, Guto recupera seus poderes e se pergunta como suas garotas estão, mas Athena o interrompe com perguntas básicas. Enquanto ele responde, Metis lida com os oponentes, sobe ao céu e localiza Athena. De repente, ela ataca com chamas do céu, mas Gato protege Athena, surpreendendo Metis ao vê-lo de pé. Guto oferece deixá-la viver se ela retornar a Athena, mas Metis diz que a vida de Athena é dela. Guto discorda e afirma que Athena é sua amiga. Ouvindo isso, Metis decide tomá-la à força e ataca. Gato evade os ataques usando a habilidade do Raptor. Com o coração acelerado, Metis o atinge e está prestes a atacar de novo. Gato contra-ataca com outra habilidade. Infelizmente, isso não machuca Metis, que então ataca Guto e Athena ao tentar salvá-lo. Athena pega a arma de Metis e diz a Guto para fugir, mas ele invoca um garanhão branco para atacar Metis. No entanto, Metis sai ilesa, e ao engolir Athena, assume sua forma completa. Apesar disso, Guto se recusa a desistir. Então Yuri chega e o beija para curá-lo. Nesse momento, as outras garotas também aparecem e decidem derrotar Metis. Enquanto Metis ri delas, Guto beija Ana e obtém o conhecimento para ativar sua espada dourada. Metis então se pergunta o que está acontecendo. Então Guto desarma Metis, e quando Ana recupera sua espada, ele a ataca, mas ela está protegida por uma barreira. Irritada, Metis lança um feitiço de serpente, mas Erika e Liliana o protegem com seus feitiços. Erika então sugere que ele reestruture sua espada como antes. Então Liliana beija Guto, transformando suas espadas. Rapidamente, Guto ataca novamente, mas desta vez, ele sobrecarrega o escudo de Metis com mais espadas. De repente, ele lança um ataque usando sua grande espada, desfazendo a defesa de Metis. Depois disso, Erika se aproxima de Guto e o beija também, e isso transforma suas espadas. Então Guto ataca mais uma vez e consegue separar Athena de Metis. Nesse momento, todos combinam suas forças e Guto ataca com múltiplos golpes, atormentando Metis. De repente, ela avista o corpo de Athena e tenta recuperá-lo, mas Guto a invoca com sua habilidade vendaval. Athena acorda e o beija, restaurando os poderes de Guto, que transforma sua espada em uma enorme foice. E juntos eles derrotam Metis de vez. Imediatamente ela explode, a escuridão ao redor do mundo se dissipa, e Athena recupera seus poderes. Depois disso, Athena se despede de Guto e desaparece enquanto ele desmaia. Algum tempo depois, na casa de Guto, as garotas o tratam como se fosse o último homem na Terra, e isso irrita Shizuka, que pergunta se agora estão fazendo caridade para sem-teto. Em resposta, Guto afirma que não é culpa dele, enquanto as garotas explicam por que não podem deixá-lo ir. Qual seu vilão favorito entre Vauban e Metis? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais vídeos como este, curta e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.